Trabalhei na prefeitura também, né? Voltando lá no papo lá de Nossa, trabalho, me veio um verdade. insight aqui agora. Queria agradecer a de falar prefeitura isso de aí. Osasco, meu. Manda um abraço pro seu ex-chefe. Falando nisso, ontem foi aniversário dele. De quem? Grande Rogério Lins. Ah, Rogério Lins. Perfeito. Parabéns Por e cola sinal, aqui, gente, filho. não é puxando O homem que não sardinha, pode ver um espaço em Osasco que ele traz uma empresa. traz uma de empresa. tecnologia. Inclusive tá instalando uma lá do lado da minha casa. Mas trabalhei na prefeitura, né? Boa, Trabalhei no véio, bem 56 lembrado. da prefeitura. Eu acho que isso, falando de mim, eu não posso esquecer desse período. Aprendi muito, vi muita coisa também lá dentro, né? Estando lá dentro de relações. Aprendi muito como funciona a cidade e a gestão pública. Eu tava falando com a Cris esse dia, eu falei, meu, já parou pra pensar? A gente trabalhou tanto com a prefeitura que onde eu ia aprender aquilo que eu aprendi lá dentro, tipo, não faço ideia, talvez, onde eu ia saber como funciona cada departamento da cidade. Foi um bagulho muito louco, assim, também, trabalhar com 56. Que dá pra ver que você sempre entra de cabeça nas portas que te abrem, né? Por isso você aprende tanto em várias áreas. Seja na prefeitura, seja na Abril. Ficou muito ruim isso. Eu imaginei ele bater na cabeça na porta, tá ligado? O idiota. Pior que eu imaginei a mesma coisa. Ele sobe a porta assim, ó. Mano, a gente é muito liderança. Você entra de Literal. Tipo aquele jogador de Itália É que que eu quis fazer faz uma cabeçada pergunta. no maluco, é o Juninho entrando nos lugares. Eu quis fazer uma pergunta tipo Pedro Bial, entendeu? Uma Não, pergunta a pergunta inteligente. foi boa, mas é que eu sou idiota, não dá. Mas eu sempre tive, cara, isso como um padrão, assim, pra mim, onde quer que eu esteja, né? Eu mergulhar a fundo naquilo que eu tô fazendo, né? E o 156 trouxe muito isso pra mim. Acho que a ideia da recompensa, da consequência sem você talvez correr atrás dela, mas a consequência vinha atrás de você, sabe? Não sei se, tipo, Não, faz entendi, sentido Tem isso. sentido. É, porque muita gente hoje em dia, a pessoa fala assim, a vida não me dá muitas oportunidades. Só que o cara acha que às vezes ele vai pular daqui. É igual aquele meme que tem agora, né? Eu posso ir daqui pra quê? E daqui pra quê? É verdade. Não, o cara, verdade, às vezes a verdade. oportunidade que Deus quer te dar, por exemplo, o Juninho hoje, ele é um UX design numa empresa. E ele entrou na prefeitura pra trabalhar na área de, sei lá, Eu vou que área- contar uma historinha daqui a do- pouco do de como 5.6. chegou nisso, É, que eu acho que pra é poder bem linkar. legal. Aí faz ele bem entrou aqui, ó. sentido. Chegou aqui, ele começou a trabalhar numa. Ele tava aqui, responde pra cá. Aí ele começou a trabalhar numa interface. Por quê? Porque ele entrou nessa porta aqui. Às vezes o cara quer entrar diretamente aqui. Aí ele vai ser um cara é frustrado, verdade. porque ele esquece que existem outras portas que estão sendo abertas, Escadinha, mas né, ele não mano? entra. Isso seja em igreja, seja em empreendedorismo. É. Fala aí da história. Só pra essa questão das portas que são abertas pra gente, e como que eu fui linkado de lá do início do 156 até chegar hoje na empresa que eu tô agora, como designer de experiência. Eu comecei como um atendente, né? E eu fui atendente ali um ano, mais ou menos, no 156. E foi uma porta que Deus tinha aberto pra mim. Eu tava fazendo faculdade. Não, na verdade, eu comecei lá em 2016. Eu tinha um ano de facul, tava indo pro segundo ano da faculdade de publicidade. Mas eu entendi que aquilo foi uma porta que me abriu. Eu abracei aquela oportunidade. Eu trabalhei um ano lá dentro como atendente. E, cara, dando o meu máximo ali e tudo mais. E aí, no final de um ano que eu fiquei lá, surgiu uma vaga para eu virar um técnico de informática. Suporte técnico, tudo mais. Beleza, vamos lá, vamos para cima. Fui tirado do prédio onde eu tava para ficar alocado dentro da prefeitura. Fiquei na prefeitura 2017, 2018, 2019, simplesmente tentando fazer da melhor forma aquilo que era me proposto para fazer. Então eu precisava criar relacionamento com as pessoas da prefeitura, eu precisava ganhar a galera da prefeitura, eu precisava comunicar legal com a minha empresa, fazer uma ponte entre eles e a prefeitura quando necessário, e eu precisava prestar um bom suporte para eles, um suporte técnico de utilização de sistema, de ter uma capacidade para dar um treinamento para os caras quando fosse preciso, de sentar com o cara na mesa dele ou de juntar algumas pessoas num lugar e você ser pego de surpresa com um data show para você apresentar para uma galera lá que você nem estava esperando. Então eu fui ganhando essa experiência, fiquei 1 ano, 2 anos e andando com o design ali por fora, mas nada muito focado. E isso até 2019. No início de 2020 começou a pandemia. E falei, pô, mano, começou a pandemia e tudo mais. O que vai ser agora, né?
E aí, da pandemia, surgiu a possibilidade, a necessidade, na verdade, de eu sair de onde eu tava, da prefeitura, para ir pro prédio da minha empresa, por questões de comodidade para mim. Fazia mais sentido estar no prédio lá, e eu precisava estar em contato com o pessoal da empresa. Eu falei, pô, vou ficar aqui com eles e tal. Mudei para lá. Comecei a ficar no prédio da empresa ainda como técnico. E nisso eu comecei a dar suporte pro meu gerente, dar suporte pra galera que era supervisão de atendimento. Então eu era meio que uma peça coringa lá dentro, né? Ajudava tanto a galera do atendimento, quanto o meu gerente, quanto o suporte para a prefeitura. E aí nisso, uma vez, o meu amigo Leonardo, ele ia sair de férias. E aí, nas férias dele, ele era o cara que cuidava de falar com chamado pro desenvolvimento e tudo mais. Tinha contato com a equipe de dev e tudo mais, de Curitiba. E ele ia sair de férias e ele tinha 2 atribuições. Ele era técnico de relatório e ele fazia chamados pro sistema. E aí, quando ele saiu de férias, a parte de relatório ficou pro outro menino, a parte de sistema ficou pra mim, de chamados. E foi na época que tava lançando o app do 156. Então, caiu na minha mão, tipo, do meu chefe chegar e falar, cara, você sabe fazer preciso de uma ideia pra uma tela. Você sabe fazer isso? Não sei se você sabe mexer com design. Aqui a gente usa sei lá, o nome do programa que ele falou. Paint. E a gente usa o Canva. Cara, a gente faz aqui, é assim, 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 eu só vou recortando coisa, colando em cima e tudo mais. Eu precisava que você fizesse isso, como o Leonardo saiu de férias. Aí eu fiz uma tela, não tinha nem noção de parâmetro, essas coisas. Fiz uma tela pra ele. Pô, mano, nossa, que da hora, velho, que top que você sabe fazer isso. Você não me falou que você era designer, não sei o quê. Mas porque eu tava focado em entregar aquilo que eu tinha que entregar, né? E fazendo muito bem. E aquilo me abriu essa porta dele confiar isso pra mim. E aí eu fui nessas férias do menino, eu comecei a fazer... Chatão, mano. Você é porque louco. Desculpa. Convidado É em porque paz. quem tá lá ouvindo não vai ouvir bem. Boa, entendeu? obrigado, Não, para A com gente aqui isso. tá ouvindo mesmo, é quem tá lá. E aí O eu importante comecei é eu. a fazer telas pra ele, pra isso. E ali a empresa começou a ver que eu sabia fazer isso. E comecei a fazer pra ele, tipo, apresentações que ele precisava. Mudei toda a apresentação institucional do 156. Fiz outras telas pra aplicativo. Comecei a desenhar essas coisas sem muito conceito ainda do que era. E foi nesse momento que eu comecei a gostar do que a gente chama de design UX. UX e UI, né? Que é User Experience e User Interface. Que é o que a gente mexe em aplicativo, em sites e tudo mais. A experiência do cara para aquilo ali. E vai muito além do visual do design. Tem tudo uma coisa em volta. E ali eu comecei a me interessar por isso. E foi então que eu comecei a trocar uma ideia com o Gelado, com o Emerson também, que também já vinha desses times ágeis, dessa parte toda de TI. E ali eles começaram a trazer essa ideia pra mim. Pô, por que você não vira UX, mano? Você tá perto já, você tá fazendo tela, você tá fazendo alguma coisa assim. Você precisa entender agora o negócio na real, o conceito, aprender como é que funcionam os fluxos, os programas certos. Talvez você tá se matando com algum programa que com outro seria muito mais fácil pra fazer o que você faz. E, cara, levou muito tempo até eu tomar a decisão. Mas nisso eu continuei. Continuei lá na minha empresa, tudo mais. E aí até que chegou um momento que recebi uma proposta. Fui bater um papo com uma pessoa, fiz entrevista, tudo mais. E aí foi quando eu entrei nessa nova empresa que eu tô agora. Foi quando virou essa chave. Mas, tipo, eu olho pra trás hoje, eu vejo que o negócio começou com um atendente. Sim. Sabe? O que eu fiz legal como atendente lá me abriu uma porta para técnico, para prefeitura, e o que eu fiz de técnico me abriu para eu voltar para a empresa e ter uma confiança do gerente para me colocar no lugar das férias do cara. E eu começar a fazer isso, e meu conhecimento de design começou a trazer a curiosidade pelo UX. Comecei a fazer UX, foi o que me deu essa conversa com o Gabriel e com o Emerson, e isso foi que me abriu essa outra porta. E hoje eu sou UX designer. Quantos sims você deu na vida desde lá de trás, desde do Por Senai, mais louco que parecia, desde o Senai. E sem nexo, desde o Senai. Eu me lembro isso aí com o Juninho, foi muito louco, né, essa história. Eu tava trabalhando na Trilog, aí eu lembro o dia, era acho que uma quarta-feira. Aí eu terminei meu dia de trabalho e fui embora. Quando eu voltei, só que eu esqueci um negócio, tive que voltar e abrir o computador. Aí tava lá, abre vagas para menor aprendiz, com Senai e tudo. Aí eu mandei pro Juninho e falei, mano, vai lá. E era muito longe, né? Era longe, eu ia daqui pra Freguesia do O, que era a gráfica da Abril, e de lá eu ia pra Moca, que era no Senai. E qual era o Da horário Moca, que você saía de casa?
4h30 da manhã. Você ficou fazendo isso durante 2 quanto tempo? anos. 2 anos. Aí o último ano da escola eu tive... Quer dizer, o primeiro semestre dessa loucura eu tive que trocar a minha escola pra noite. Então eu fazia... Abril de manhã até meio-dia, almoçava e ia pro Senai, do Senai eu ia pra escola à noite. Mano do céu. E aí eu chegava em casa depois da escola, tipo, saía Guerreiro. 4 horas da manhã Pesado. e chegava depois da última dia do aula, que era assalto? às 11. Aí até que eu fui assaltado um dia, tipo, 4h40 da manhã, eu tava no ponto, indo pro Senai, e os caras levaram, tipo, até meu tênis tinha Eu acabado de comprar. acordei e falei, ué, o Juninho não foi trabalhar não. Tava o Juninho deitado em choque. Cara, foi a primeira vez que eu fui assaltado. Eu falo primeira porque eu fui assaltado 4 vezes já na minha vida. Louco. É o Mas UX essa daí de, foi UX de essa- bandido. Eu ex band... Essa foi mais punk porque eu era molecão, tinha 16, 15 anos, sei lá, 16, 17 anos. E os caras levaram, tipo, tudo, mano. Tênis, eu fui pra casa de meia, levaram tênis, Você levaram que é mochila, bandido aí, tá nos celular, assistindo, carteira. é Se isso aí, você eu tá vou- assistindo aqui hoje, eu te Devolve perdoo. o tênis do menino. Mas por isso que eu digo que uma coisa puxa a outra. Foi um momento do Juninho que eu lembro que ele até falou, pô, vai valer a pena continuar acordando esse horário e tal. Mas hoje, pra ele estar aqui falando de uma experiência que ele tá vivendo, cara, valeu muito da persistência lá atrás. A galera não quer isso hoje em dia. Não. Quer começar de UX na List Pax, usando um MacBook que vale o preço de uma Space Photo. Cara, é muito Um dia a gente vai construção. contar as histórias tristes do Gabriel também. É muito. Eu tenho bastante história triste, velho. Nossa, tem mesmo, né, mano? Confirmação. Eu já ia mandar um Afonso aqui, mas deixa quieto. Um Afonso. Mas eu acho que é muito. Afonso Padilha. Acho que é muito. Afonso Padilha. Sim. É, mancada, né? Acho que é O cara, muito essa questão além de- ficar sem, ficou sem café da tarde. Acho... Além de ficar sem pai, ficou sem café da tarde. Você já viu essa dele? Já viu essa? Não já? vi Os essa cara- ainda. Não, os caras contando a história triste, né? O Afonso Padilha falando com o amigo dele, falou, meu pai foi comprar cigarro e não voltou mais. Ele falou, a minha é pior ainda. Meu pai foi comprar pão. Fiquei sem pai e sem café da Sem pai e com fome. Ai, meu Mancada, Deus. né, mano? Mancada Ô, demais, vamos, cara. como tá acabando? Cara, vamos- mas vamos cortar o é Juninho, muito não. isso. E eu já tive umas experiências de trampo assim também, tipo, já fui departamento de compras numa corretora de seguro de carro. Já fui. Da ótica lá, da Munier, Já né? fui departamento. Na verdade, já fui de cobrança de uma corretora e da ótica eu fui departamento de compras. Caraca. Cara, portas que eu acho que tudo é. Ah, tudo. Você mano. aprender de alguma forma com as coisas. Eu acho que nada é em vão. Eu tava até brincando, né, esses dias. Não é pra crescer a bola da nova empresa, não. Mas eu sempre falo que, tipo assim, tudo. Igual, eu tenho essa bagagem de um 5.6, de informações públicas, gestão pública, é top. Mas eu não tinha nem. Acho que, cara, muita coisa que eu tô aprendendo nessa nova empresa de fluxos e de design com a galera. Eu tava zoando com a Cris. Falei, cara, se eu sair essa semana de lá, eu já tenho bagagem que, tipo, é conhecimento pra mim. Sabe? Então, eu acho que a gente aprender isso. Eu já aprendi tanta coisa que eu não sabia, tipo, desde ferramentas de design a muitas outras coisas assim. A própria regra de que, tipo negócio, assim, né? a regra de negócio, ferramentas e coisas que eu posso usar paralelo com o que eu uso na empresa, que pra mim facilita a minha vida muito grande. Hoje, se eu saísse de lá, eu já tenho uma bagagem muito grande pra usar com outra coisa. coisas Já acontecem valeu a muito pena a rápido. experiência, sabe? Então acho que é a gente Exato. aproveitar cada porta que é aberta. Cada porta, cara. Os relacionamentos. Os que- relacionamentos. que a Relacionamentos gente que eu tem. fiz na prefeitura, por exemplo, hoje eu sei um cara que eu falar, se eu tiver algum problema de coisa que precisar resolver com guarda civil, com secretaria de transporte, com aprender como é que funciona uma câmera de vereador, como é que funciona um gabinete de Uma vereador, rachadinha. quantos que tem. Cara, olha que louco. Como A é que última funciona a experiência que eu tive na prefeitura, na Câmara, foi a última, assim, saideira. Eu até falei, cara, é o último BO que eu tô levando. A gente ia apresentar o nosso projeto, o nosso programa pra Câmara. E eu fui chamado lá, o cara falou, meu, vai ser uma apresentação super informal e tal. E aí eu cheguei lá, tava montado um data show no plenário da Câmara. E tinha eu e meu amigo pra passar slide, eu falei, não trouxe slide. Ele falou, cara, tem microfone, tem um representante de cada Juninho foi lá e cantou. Ele falou, tem um Vou louvar microfone, ao tem Senhor. tem o data show, tem um representante de cada gabinete aqui. Tem um E aí azeite, você a explica botija. como é que é, o que vocês fizeram pra instalar aqui na câmara, como que tá sendo o treinamento. E aí eu fui, tipo assim, mas assim, uma porta que foi aberta pra mim. Pra eu conhecer um cara que é responsável lá pelos gabinetes da Câmara, um cara da sessão de expediente legislativo,
tudo isso vai gerando experiência. Então, você que é um cara do gabinete do prefeito, o cara da educação, o cara para falar assuntos sobre transporte, precisar resolver alguma coisa na CMTO, sei quem é o cara que cuida dos, sabe? Experiências que a gente vai adotando. E aprender a sair, né? Eu acho que o que a gente sempre fala parece clichê, mas é melhor você saber sair do que até saber entrar num lugar. Né? Então verdade, isso pra mim, você sair e a pessoa fala, pô, Jeff, conta comigo, mano. Ouvi isso de muita gente da prefeitura, sabe? Mano, e precisar de alguma coisa, sabe onde me encontrar. Mas rezando pra nunca ligar, né? Pra E nunca rezando pra nunca ser BO, né? Pra ser uma pergunta tipo, qual que é o número Mas é do que muita ônibus? gente começa a se valer muito do que sabe, né? Tipo, o cara se acha muito grande, ele acha que não precisa de mais ninguém. É. Aquele cara fez isso sozinho. Não, cara, isso é resultado dos relacionamentos que você tem. E eu acho assim, cargo nunca vai te definir. Eu falei isso pro menino que ficou no meu lugar lá no 56, né? E falei pra ele, cara, bota uma coisa na sua cabeça. O cargo que você tá fazendo aqui, ele não define. É a mesma coisa, é a mesma lógica do músico que a gente falou com tocar e ser aquele conhecimento musical. Seu cargo não define a sua capacidade. Fato. Né? Então tem gente que se limita a isso. Pô, tô num cargo tal, não vou fazer nada a mais. Porque a empresa não vai me ver, eu sou desse cargo. Mas se você começar a colocar na sua cabeça que seu cargo não é maior, que ele é o que tá na tua carteira, mas você pode ser muito mais do que ele, isso vai começar a abrir portas pra você pra conseguir outras coisas. Exato, são coisas, né? Eu vi uma vez o Flávio Augusto, né? Aquele do Geração de Valor. É, Flávio Augusto. é ele mesmo. Ele bateu um papo com o Ryan, e o Ryan postava muito foto com uma Ferrari, né? Com a Ferrari dele e tal, e ali, aí a minha Ferrari, eu sou um cara do negócio e tal. Ele falou, ó, toda vez que você posta isso, você mostra para as pessoas que a sua vida é menor do que essa Ferrari. Que elas precisam olhar para você porque você tem uma Ferrari. Então elas vão falar, ele é menor do que ela. Ele falou, e não é assim, cara. A Ferrari é um carro seu. Ela é menor do que você, é a mesma coisa de um cargo. Porque quem vive dessa maneira, até o ministério também, o cara que acha que define ele, o dia que ele perde, ele morre, ele tem um sentimento de morte. Se uma Ferrari define que você é um cara top, se você perder ela Se e você tiver perder, um você é um carrinho, nada. você é um bosta, porque você tem um carrinho, né? Exatamente. Tipo a palavra. Gente. A mesma coisa do cargo Não, também. relaxa, pô. A mesma coisa do Isso é cargo. a coisa mais de boa que falaram aqui hoje. É, o pastor já falou isso aí, esse Falei isso palavrão de domingo, crente né? aí.